Fala pessoal, aqui é o Tony Martins e você está no canal Dividendos Sem Fronteiras. Aqui você acompanha a minha jornada rumo à renda passiva com investimentos no Brasil e no exterior. Sempre com foco em dividendos e com um pezinho ali no crescimento também. Mas antes de começarmos aqui, conferir os 5 fundos imobiliários que pode comprar uma carteira aí com dividendos para sempre, quero te pedir uma ajuda. Nós estamos quase chegando na primeira meta aqui no canal, que é chegar aos 500 inscritos. E a sua inscrição é muito importante para a gente alcançar essa meta. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você vai estar recebendo toda a notificação dos próximos vídeos que a gente subir aqui no canal. E também dá aquele like para nos ajudar a chegar em outras pessoas. E deixa nos comentários aqui a sua dúvida, a sua pergunta, se você já tem algum desses FIIs que a gente vai ver aqui para frente. Então vamos, sem delongas, vamos ver quais são os 5 FIIs que você pode ter na sua carteira para receber dividendos para sempre. E para nos situarmos aqui melhor, o que são os FIIs? Os FIIs são fundos de investimentos imobiliários, um tipo de investimento coletivos em imóveis, onde você adquire cotas através da B3 e você está investindo em imóveis físicos e papéis de dívidas ligados ao setor, que são os CRIs. E rendimento mensal, porque de acordo com a legislação, os FIIs são obrigados a devolver os lucros, né, desse investimento, os aluguéis recebidos. Você vai estar recebendo aluguel sem preocupação de cobrar inquilino, nada disso, através dos dividendos mensais, que, como eu disse, por lei, os FIIs são obrigados a devolver esses valores para os cotistas, para os investidores, 95% do lucro líquido em forma de dividendos. São pagos de forma mensal, embora não é obrigatória, é semestral, mas por cultura no Brasil os FIIs pagam de forma mensal. E em detalhe, isento de imposto de renda, você recebe limpinho ali seus dividendos mensais na conta, só declarar anualmente o que você recebeu. Tem liquidez, você pode negociar a qualquer momento na bolsa, comprar e vender, né? Isso é um dos, inclusive, dos fatores para você escolher um fundo imobiliário, e esses 5 que eu escolhi aqui tem essas características, onde você compra através da B3, através do aplicativo da corretora. Além disso, diversificação em vários setores e contratos atípicos e típicos, que são contratos com determinados curto ou longo prazo, né? E além disso, acessível a qualquer bolso, qualquer pessoa pode iniciar a investir em FIIs que deseja receber renda passiva. É o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, descrito de forma prática, onde você pode começar a partir de R$10. R$10 você consegue comprar uma cota de um ativo, de um FII, que a gente vai ver aqui, um deles não é recomendação de compra nem de venda, mas você já pode estar iniciando aí sua renda passiva. E o nosso primeiro FII da nossa lista de 5 é o BTLG11, o BTG Pactual Logística. E vamos lá para os números do BTLG11. O BTLG11 é do tipo tijolo, do setor logístico e industrial e galpões. É negociado com o tick BTLG11, é através desse tick que você consegue adquiri-lo na sua corretora, né? Tem um patrimônio de 4,4 bilhões de reais aí, uma liquidez diária de 5,83 milhões. Está negociando o patrimônio aí por cota R$104 e tem aí distribuído no mercado aí as cotas 43,2 milhões de cotas, onde essa cota hoje está sendo negociada a R$ 101,42. Isso significa que em cima do patrimônio nós estamos tendo um desconto de 3%, preço sobre VP, onde você analisa se está pagando barato ou caro, ou desconfiar. Se está muito abaixo de 8, 7, você pode desconfiar, mas está ali na faixa de 0,90, 0,8. É um fundo que pode ser analisado se você está realmente tendo um desconto sobre o patrimônio. Então, quer dizer, é como se você estivesse comprando uma casa que vale 100 mil e te oferece por 80 mil. Então, esse é o comparativo que você tem que saber sobre o VP sobre o VP. Hoje está pagando aí, em média 9,28% de dividendos anuais, aqui é o anual, tá? E tem uma taxa de administração de 0,9% sobre o valor da cotação. Então você paga ali por fundo, negociar isso, fazer toda aquela burocracia de cobrar, arrumar inquilino, toda a parte burocrática, imposto de renda, tudo aquilo que você, como dono de imóvel, se você é dono de imóvel ou já teve alguém, conhece alguém que tem aquela burocracia, então a administradora é como se fosse uma imobiliária que trabalha para você sobre os seus imóveis. E aqui, quando você adquire uma cota,
a gestão do fundo faz esse trabalho e é cobrado, tem um valor, que no caso do BTG-LG é 0,9 e não tem taxa de performance, que alguns fundos tem, inclusive um que a gente vai ver aqui. E 1% de vacância, que significa de todos os imóveis que o fundo tem, que a gente vai ver daqui para frente, 1% desses imóveis está vago e você não está recebendo aluguel desses imóveis. Então, considerado uma vacância muito baixa para um ativo de qualidade como esse, né? E aqui a gente pode ver que o BTLG11 possui 34 imóveis no momento desse vídeo, pode ser que tenha mais, está em negociação com outros fundos, e onde a concentração maior é em São Paulo com 21 imóveis, depois vem Rio com 1, Pernambuco, Minas, Ceará e Santa Catarina, e os seus inquilinos de peso, Coca-Cola, Braskem, Claro, JSL, uma transportadora famosa, Shopee, Natura e assim Ambev, Mercado Livre, BRF, só inquilino de peso. E nessa tela a gente vai ver a estratégia que o fundo tem com os seus imóveis, que são o last mile, aquele última milha, né? Então a gente vê que 12% dos imóveis estão a 30 quilômetros do raio de São Paulo, né? Que são a maior concentração, lembra? 21%. 40% dos imóveis está a 60 quilômetros da capital de São Paulo. Os outros 17% está a mais de 100 quilômetros, né? Que aí entra aqueles outros ativos. E 11% em outras regiões que a gente viu, Rio, Minas, Santa Catarina, Pernambuco, né? Então aqui a estratégia é bacana e aqui a gente pode ver a lista dos imóveis e as suas respectivas quilometragens com relação à capital, né? Agora a gente vai ver aqui a qualidade dos imóveis, né? Eu trouxe aqui, não todos, mas só os da primeira página do relatório, né? Mas lá no relatório você consegue conferir todos eles. A gente pode ver a qualidade aqui dos imóveis, todos eles altíssimo padrão, imóveis de altíssima qualidade, ainda selos, né? De alguns inquilinos só entra quando eles recebem certificações, tá alugando os imóveis. Então são imóveis classe AA, a mais e assim sucessivamente. Então, altíssima qualidade quando você adquire, se torna dono, né, cotista desses imóveis e recebe aluguéis mensais. Agora a gente vai ver algo que a gente gosta, né, que é a parte que atrai um vídeo como esse, né, que é receber dividendos pro resto da vida. Então, o BTLG tem paga recorrente todos os meses aí a faixa de 0,78 centavos. Tem um recorrente aqui, não recorrente, né, que aumentou o dividendos. Isso pode acontecer alguns fundos pagarem linear todo o lucro que está tendo com os aluguéis, ou aqueles que vão acumulando para o caixa, aqueles 5% a mais, e no final de um semestre entrega uma bolada maior aí para os seus cotistas. Mas o BTLG, ele é um desses tipos que entrega semestralmente o que foi o excedente que ficou retido, né, naquele período, ou no momento da venda de um imóvel. Eles entregam de forma não recorrente, pode vir aí um dividendo diferenciado. Mas na média aí está pagando 0,78 centavos por cota, que por mês está dando aí 0,77% ao mês livre de imposto de renda. E no ano que já foi pago, né, que é só informações que foi pago, dados passados não garantem dados futuros, né, renda passada não garante renda futura, mas são reloginhos, são os melhores que eu separei aqui para ter como uma base de uma carteira de fundos imobiliários. Inclusive, eu já tive na carteira, vendi e quero tê-lo de novo. Está na minha mira aqui de novo. Então, está 9,28% ao ano, um rendimento sem imposto de renda de quase 10% ao ano. Está pagando muito bem. E o segundo da nossa lista aqui é o HGBS11, o Red Brasil Shopping. O HGBS11 é do tipo tijolo do setor de shopping. Tem um patrimônio avaliado aí de 2,78 milhões de reais, tem 129,13 milhões de cotas negociadas na bolsa, está com P sobre VP de 0,89, está descontado aí, né, com relação ao preço patrimonial, que hoje está desdobrado, e ele era considerado um base 200, né, mas esse mês, no início desse mês, ele fez o desdobramento de uma cota, passou a ser 10, então ficou mais fácil investir nele. É um que está na meu radar, que já bate de tempo, mas o valor sempre era um empecilho, né? Na hora de escolher um de 200, eu escolhi um de 10, ou um de 100, ou de 90. Então agora com essa faixa de preço que ficou muito mais fácil adquirir um
Um ativo desse que já tem 19 anos, ele começou lá em 2006, tem história aí e bem resiliente aí na nossa economia, né? Então tá com patrimônio de 21,52 e está sendo negociada na faixa de R$19 aí na última cotação. Tem um dividend yield aí aproximado nos últimos 12 meses do que já pagou, de 10,12% em cima da cotação atual, né? Se a cota sobe, o yield diminui. Se a cota desce, o yield aumenta. Então por isso que é bom sempre comprar quando está com desconto. E ele está com desconto agora, ó, de 0,89. Né? Tem liquidez, 2,59 bilhões diário. Teve uma variação negativa, por isso que o preço caiu aqui, mas quando cai de bons ativos, todo investidor gosta. Tem uma taxa administrativa de 0,60% ao ano, não tem taxa de performance, e uma vacância de 0,7%. O setor de shopping é baixa. Quem não anda no shopping não vê uma loja vazia. E é ruim que a gente diminui o nosso dividendos dos aluguéis recebidos. De shopping é interessante. Shopping você recebe tanto na venda das lojas, do aluguel, do estacionamento, toda a receita que é gerada pelo shopping, o shopping nos passa através de dividendos, né? Que entra na receita bruta, vem os descontos que vão ser feitos. Na hora que tem a receita líquida, é que nos é pago os dividendos, né? Então, vamos ver aqui na próxima tela a disposição desses imóveis, onde eles estão, né? Aqui, ó, a gente pode ver que a maioria é em São Paulo, 14%, um em Tocantins, um no Rio, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, né? E aqui a gente pode ver a distribuição, 86% é em São Paulo, onde ele tem a maior, 11% ele é minoritário, né? Dos outros 7 imóveis ele é majoritário, onde ele tem maior fatia, né? E os outros 2% ele ganha de forma indireta. Então aqui está a distribuição com relação ao Estado e o ganho de participação nesses shoppings que ele tem como portfólio. E aqui a gente tem o portfólio dele, onde tem aqui o Shopping Jardim Sul em São Paulo, Shopping Penha, Shopping Dom Pedro. Aqui no Rio nós temos o Via Parque, que é aquele único que ele tem no Rio, onde a gente pode ver que 79% de todos os ativos da carteira são imóveis, são shoppings. Ele tem também outros FIIs, os fundos imobiliários ele pode investir em outros FIIs, onde é 14,3%, entra como caixa, e aqui outras estratégias que ele tem, né? Inclusive investindo em crise, né? Na renda fixa. Hoje ele também tem nos seus imóveis, seus shoppings, administradores que vai. E o maior deles é a Allos, inclusive é uma empresa aqui da Bolsa de Valores bem interessante, eu tenho observado bastante. E vamos para a distribuição dos dividendos, né? Onde o HGBS11 vem pagando de forma recorrente, mês a mês. Aqui tá eu puxei desde janeiro de 2025 para cá, onde ele provisiona no mês, avisa e paga no outro, né? Então sempre avisa de um mês para o outro. Então aqui sempre normalmente dia 15, que é o pagamento. Aqui ele teve desdobramento, onde ele pagava R$1,60 por cota, mas depois do desdobramento passou a ser 0,16 centavos por cota, que daí 0,84% de dividend yield mês, isso sem contar, sem imposto de renda até o momento, né? Se não souber nenhuma lei maluca aí, mas até agora fundo imobiliário de dividendos são isentos. E anualmente 10,12%, então R$1,94 por cota. De acordo com você tem uma cota, vai somando isso, você vai vendo quantas cotas tem. Inclusive no final a gente tem uma surpresa, onde eu vou montar uma carteirinha aqui com esses 5 aqui, para vocês terem noção quanto tem que investir e quanto vai receber mensal e anual aqui. Então vem comigo. E o terceiro FII da nossa lista de fundos imobiliários que você pode comprar e receber dividendos para sempre é o KNCR11, o Kinea Rendimentos Imobiliários. O KNCR11 é um tipo de fundo de papel do setor de títulos e valores imobiliários que são dívidas. Ele adquire dívidas de outros setores da imobiliária, emprestando crédito, empréstimos. E ele tem sobre seu patrimônio 7,78 bilhões de reais, né? Bem considerável. Tem uma liquidez diária de 11,38 milhões, bastante liquidez, é negociado diariamente de forma consistente, então fácil de comprar, fácil de vender. Variação aí positiva de 12,77%, né? E a cotação hoje está saindo a 103,36%, que está acima do valor patrimonial, que é R$ 101,74, né? Sobre o patrimônio que o fundo tem. Então estamos com
P sobre VP aí com ágio de 1,02. Passou de 1, você está pagando mais caro pelo ativo, né? A gente pode ver 101 e 103. Quando está abaixo, você está pagando com desconto. Então tem um ágiozinho de 0,2 aqui sobre o valor patrimonial. E pagando um dividend yield de quase 12% ao ano sobre cada cota que você adquire nesse fundo. Tem aí 7,76 milhões de cotas negociadas no mercado. Tem uma taxa de administração de 1% anual. Não tem taxa de performance e zero vacância porque é título, não tem imóveis, né? Não tem inquilino. Ele adquire dívidas e vai recebendo os juros. E os juros, depois de tirar todas as despesas que o fundo tem, é repassado através de dividendos para os seus cotistas, que hoje está aí quase 12%. Bacana, né? Então, e aqui a gente vai ver o portfólio do KNSI, 99,1% do CDI, né? 0,13 IPCA, 0,07 CDI, Selic, onde os setores são 52,5% dos escritórios, 19,8% shoppings, e assim vai a sua diversificação também por setores. E agora vamos ver aqui como foi a distribuição dos dividendos do KNCR11, onde ele está pagando aí por mês 1,16%, que dá aproximadamente 1,20 centavos, R$1,20 sobre a cotação atual, né? Então a cotação sobe, o yield desce, a cotação desce, o yield sobe. Então aí está pagando o que já pagou, né? Dos para trás, quase 12%, né, de dividendo yield anual sobre a cota, R$ 12,36. Mas uma coisa interessante com relação ao fundo de papel, diferente do fundo de tijolo, é porque a distribuição dos dividendos pode oscilar também, principalmente sobre o CDI, que o CDI é sobre os dias úteis, né? Então, se um mês tem feriado, o CRI acaba recebendo menos juros. E aqui a gente pode ver pela distribuição. Um mês foi R$1,07, R$1,07, R$1,04, R$1,16 e R$1,20. Mas no momento que temos um mês cheio e o juros do jeito que está alto, então a gente acaba recebendo também mais dividendos no mês. E esse aqui é o KNCR11. E o quarto FII da nossa lista é o GARI11, o Guardian Real Estate. 11 é do tipo tijolo, né, imóveis físicos, do setor híbrido. O que quer dizer isso? Ele tem imóveis tanto da renda urbana, que são aqueles atacarejos, aqueles imóveis que é mais urbano, o nome já diz, né? E também imóveis industriais e logísticos. Então, por isso que ele é considerado híbrido. Tem sobre o seu patrimônio aí 1,84 bilhões de reais, né? Tem cotas sendo negociadas na bolsa hoje de 147,36 milhões de cotas, né? Tá com P sobre VP de 0,97, tá com 3% aí de desconto sobre o patrimonial, que hoje está R$ 9,05. E sendo negociado hoje, no momento desse vídeo aqui, de R$ 8,75. Entregando um yield de quase 12% também anual. Até agora ele entregou 11,88%. O yield, quando você verifica nas plataformas aí como o Investidor 10 e outros, ali é sobre o que já foi pago, tá? Em cima da cotação e o valor já pago até aquele período. Então a gente tem a noção. A gente sempre diz o seguinte: resultados passados não garantem resultados futuros. Mas estou te trazendo aqui alguns FIIs que têm um histórico de bom pagamento, né? Então isso leva em consideração. Tem uma taxa administrativa de quase 1% ao mês, mas só tem que ter uma outra coisinha. Ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que ele ultrapassar do benchmark, que é o IPCA mais 6, se eu não me engano. Mas aí ele entrega, quando a gente recebe o dividendo, já foi cobrado isso, se ele ultrapassar aí a rentabilidade, né, do mercado. Teve uma variação de 9,24%, que tem crescido. E liquidez, que é importante também, 4,59% de liquidez. Na próxima tela a gente vai ver aqui agora a composição do portfólio. O portfólio do GARI11 sofreu uma transformação nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ele tinha poucos imóveis e agora ele tem no seu portfólio 39 imóveis, onde 2 deles são logísticos. Lembra de ser híbrido? Os contratos são 100% atípicos, 12,6% é o prazo dos aluguéis, né? O número de inquilinos, 6 inquilinos e 14 estados pelo Brasil. Maior posição de imóveis é no São Paulo com 8, depois seguido pela Bahia com 4, Rio Grande do Sul com 2, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal, Rio de Janeiro com 2 também, Pernambuco com 1, Maranhão e Goiás com 1 também. Então a gente pode ver aqui a composição do portfólio do GARI11.
Aqui a gente vai ver agora a distribuição no nosso território nacional, a diversificação do portfólio, isso é importantíssimo. A única coisa que é importante salientar com relação ao GARI 11 é a concentração de inquilinos. A gente viu que eles possuem 6 inquilinos espalhados por 34 imóveis, né, até o momento. E a gente pode ver aqui, ó, 74% é renda urbana, 26% logístico, e aqui a porcentagem que a gente viu no decorrer do mapa aqui do Brasil. Aqui o maior inquilino, a concentração é o Carrefour, seguido pelo Bet, Grupo Mateus, GPA e 2% Air Liquide, a última aqui com 2%, Almanara. Então, a maior preocupação que as pessoas têm com relação ao GARI, até agora não falhou, é a concentração no Carrefour com a bandeira Atacadão. E depois vem Bet, e esses três aqui principalmente são a maior concentração de inquilinos no portfólio. Isso preocupa um pouquinho. Mas a maioria dos contratos, e com relação à alavancagem que ele também possui, que é 26%, que é alta, está atrelado aqui aos contratos com esse grupo, principalmente o Grupo Mateus e Carrefour. Okay? E 100% dos contratos são atípicos. O que é isso? O contrato atípico é aquele contrato que tem longa durabilidade e também tem algumas multas pesadas se alguma das partes rescindir o contrato. Isso faz uma proteção para a carteira com relação aos inquilinos e os contratos, mas isso dá uma proteção maior. E o típico são os contratos de curto prazo, onde são mais, igual a gente viu no BTLG 11, que são imóveis que têm um maior giro de cliente. É importante porque o aluguel sempre são renegociados de forma mais rápida. Vamos ver a distribuição dos dividendos do GARI 11. O GARI 11 entregou aí mensalmente até o momento 0,95% de dividend yield, que dá aí aproximadamente 0,8 centavos. Na verdade é 0,083 centavos, né? Dá uma diferençazinha boa no final, dependendo da quantidade de cota que nós temos. E anualmente quase 12%, 11,88%, entregando por cota R$ 1,04. E aqui a gente vê a distribuição, ó. Teve mês que entregou 9 centavos, depois diminuiu um pouco e vem entregando recorrente aí 0,08 centavos por cota em dividendos mensais. Então, um excelente ativo, inclusive está na nossa carteira aqui do canal, é o GARI 11 e o próximo. Então é isso, você pode estar recebendo em quase 12% de dividendos mensais, anuais, imposto de renda até o momento. Então vamos para o nosso último FII, que pode comprar uma carteira e receber dividendos para sempre. E o nosso quinto e último FII aqui que a gente trouxe para compor essa carteira aí de dividendos para sempre é o RZTR11, o RISA Terrax. E o RISA Terrax é do setor de tijolo, mas ele é bem diferenciado. É considerado setor outros porque ele é do agro, ele vende, aluga e negocia fazendas. Ele está com um patrimônio hoje de 1,81 bilhões de reais. Está com P sobre VP descontado aí, 4% de desconto sobre patrimônio, que o patrimônio dele hoje está em 96,25 centavos e negociada 92,82 no momento desse vídeo aqui. E está entregando dividendo anual de quase 13%, né? Quem adquirir agora vai estar recebendo no próximo mês aí quase 13% ao ano. E tem uma distribuição de cota aí negociada na bolsa de 18,85 milhões. E uma taxa de performance que dos outros aqui é mais salgadinha, de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. E também uma taxa de performance de 20% sobre o Bitmarket, né? Se ele superar aí o de CDI mais 2%. Eu acho fácil de chegar. CDI mais 2%, eu dizer que está alto. Mas tem entregado bom dividendo. E zero vacância. Isso é importante. Todas as fazendas, todos os negócios do fundo está sendo bem alocado. No portfólio do RISA Terrax, nós podemos ver que ele possui 22 fazendas distribuídas por 9 no Mato Grosso, 2 no Maranhão, 3 no Tocantins, Goiás são 3, Paraná, Bahia e Piauí são 1. Aqui eu também botei as fotos que vem no relatório das fazendas. Aqui a gente pode ver como são as fazendas nos relatórios. Que vem no relatório são fazendas produtivas, todas em alta produção, nenhuma parada e excelente ativos para compor em sua carteira.
com foco no agro. O RZT11, ele é pioneiro nesses segmentos do agro, né? Do fundos imobiliário. Ele meio que pisa no tijolo e pisa no papel, porque ele tem algumas modalidades interessantes. Uma é o leasing back, o selling leasing back. O que é isso? Um fazendeiro precisa de crédito, ele vende para o Risa Terrax a fazenda dele com um desconto de 50%. Um contrato de aluguel, ele realuga a própria propriedade que passou para o Risa Terrax, mas com conjunções. Ele tem prioridade de recompra, ele pode recomprar a propriedade dele. Mas se ele não cumprir com o contrato dos aluguéis e também não honrar, o Risa Terrax já é dono da fazenda, então a garantia já está no nome do Risa Terrax, por isso que o risco é zero de inadimplência com relação a isso. O fazendeiro não quer perder a fazenda dele. E se caso aconteça, que já aconteceu, o Risa Terrax vai lá e vende e desembolsa o lucro sobre essa diferença desse spread de 50% do valor. Ele vende o valor de mercado, ele compra o valor abaixo e vende o valor de mercado. Além disso, ele tem um arrendamento sobre a produção lá, sobre a fazenda que ele arrendou para o próprio proprietário. Então, essa é a modalidade. A outra modalidade é onde ele compra a propriedade, aluga a propriedade para um fazendeiro ou uma empresa e recebe, além dos aluguéis, o arrendamento. A outra modalidade é a Land Equity, onde ele vende uma fazenda desvalorizada e revende ela depois que dá uma garibada, ajeita a fazenda, tal, a produção, e vende a fazenda. Então a gente tem a modalidade dos ganha com os arrendamentos, com os aluguéis e a possibilidade de recompra, se caso o fazendeiro ou a empresa não honra, e com os aluguéis das fazendas e dos arrendamentos sobre a produção ali, sobre o que foi a safra, né? Seja de soja, algodão ou milho, que são os principais ativos que tem a plantação dessas fazendas. E aqui são as 3 modalidades. Isso me chamou muita atenção, eu vim acompanhando e incluí ele na carteira. E aqui a gente pode ver a distribuição de dividendos, tá aí aproximadamente quase 13% ao ano de dividendo por cota, né? Tá pagou aí 12 centavos por cota aí no ano. E 1,5 por mês, e tem sido religiosamente aqui. Chegou a pagar 1,10, depois reduziu um pouquinho, porque foi um extraordinário, foi uma fazenda que foi vendida, e ele redistribuiu o lucro dessa venda para os cotistas. Aqui 1,5, então religiosamente 1,5, e tem a previsão de até o final do ano tá pagando nesse guidance, né, de 1,5. E tá aqui o Risa Terrax. Sua rentabilidade no mês, 1,13% ao mês, livre de imposto de renda. E para concluir nosso vídeo aqui, eu fiz a simulação de uma carteira com uma cota de cada ativo que a gente viu aqui, o BTLG11, o HGBS11, o KNCR11, o GARI11 e o RZT11, uma carteira diversificada com setores diferentes, um de logística, um de shopping, um de recebíveis de papel, um de renda urbana, mas ele é renda urbana, mas é híbrido, tem galpão também, e um no setor do agro, né? Ali de fazendas, você teria uma cota de cada. Quanto você teria que investir? Hoje, pela cotação atual, aproximadamente R$ 325,76. Com R$300 você já consegue montar uma renda passiva, receber todo mês. E lógico, você comprando mais cotas, mais dividendos você recebe, e realocando essas cotas, reinvestindo, você consegue aí construir aí a sua bola de neve de dividendos mensais e anuais. A gente viu aqui que recebe aproximadamente R$3 no mês e quase R$40 no ano. Isso se eu tiver uma cota. E se eu tiver 2 desse, 20 desse, 2 desse, 20 desse e 2 desse, aí é R$1.156 investidos de patrimônio que é seu. Se não tiver oscilação, é renda variável. A gente pode ser que mês está menos, pode ser que mês que está mais, tem valorização. Mas os dividendos ali estão quase R$11 no mês e R$131 no mês. Isso recomprando, aumentando o seu patrimônio com cotas com o fundo imobiliário, você vai estar recebendo aluguéis de várias propriedades, segmentos diferentes, e de acordo com o seu aumento de patrimônio, você vai ver aí a bola de neve acontecendo e a renda variável trabalhando para você através dos juros compostos. E tá aí a nossa carteira de dividendos, com 5 ativos de segmentos totalmente diferentes, mas que são bons pagadores de dividendos e pode compor uma carteira previdenciária fácil, se você quiser se aposentar e ter uma renda passiva trabalhando para você, como a gente aprende no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, Pense e Enriqueça, e o clássico
Pai Pobre para Rico. O FII é um excelente ativo para ter essa possibilidade de ter renda passiva aí sem esforço, né? sem dor de cabeça. Só acompanhando e reinvestindo e, lógico, acompanhando os fundos, que é uma renda variável, tá? Todo ativo que você investe tem riscos. Não quer ter risco, aí a gente vai para renda fixa, que aí lá você não tem risco nenhum. Mas aqui a probabilidade de crescimento de patrimônio e de dividendos é muito grande. Tá aí. Se você tem algum desses ativos na tua carteira, me diz aí quais são. Você já está recebendo dividendos. Não se esquecendo de se inscrever no canal para a gente ajudar a bater nossa meta de 500 inscritos. Dá aquele like para impulsionar mais esse vídeo e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui no canal, que eu tenho compartilhado não só a nossa carteira, mas o aprendizado com ativos pagadores de dividendos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.